que é essa mandioca? Vendeu, fazer Não, farinha? eu cheguei lá e me deu um bocado de mandioca, tava dando um bocado pros outros, vendendo mandioca. Isso é um pé de mandioca. Aproveitar a homenagem que tá fazendo, eu vou fazer uma homenagem a outro personagem, Sim. que é até da minha família. É o vô Chico, pai do Lemon. Tá, Ele me contou, ele gostava de contar umas histórias, sabe? Um dia, e eu era jovem ainda, eu tava entrando na família, eu tava namorando ainda, né? Então, quando você tá namorando, você chega meio que assustado, você tá meio assim... Cachorro caçando comida, né? Você fica meio receoso, você fica com medo de dar bandeira, de vacilar. E aí, um dia, do nada, o homem nunca tinha me visto, começou a me contar uma história. Começou assim, rapaz, eu tinha um mandiocal lá na lagoa, e esse mandiocal um dia, eu criava uns porcos também. Eu criava uns porcos lá. E aí, rapaz, e achava interessante que esse porco entrava no mandiocal e sumia. Ele ia procurar eles, não achava eles não, eles sumiam no meio do mandiocal. É um viaduto no mandiocal? E teve um dia que ele foi... Que eu tava lá e é próximo ao rio. De lá, da casa dele, ele conseguia ver o rio Indaiá e vir do lado de lá. E diz ele que um dia viu os porcos dele do lado de lá do rio. Falei, ué, mas credo, esses porcos estão andando longe demais, né? E diz ele que passado mais ou menos meia hora, esses porcos já apareceram lá em volta da casa, no terreiro. Tudo sequinho. Ele falou, mas como que esses porcos atravessaram o rio e tão seco? Era pra estar tudo molhado, né? Sim, sujo, barro. lógico. Ele pensou, aquilo ficou na mente dele, ele ficou até meio perturbado com aquilo, tentando compreender, sabe? Aí, um dia ele cismou tinha um trecho lá do mandiocal que eles não tinham, já tinha ficado de um ano pro outro, que eles não tinham arrancado as mandiocas, né? Correto. E ele falou, não, hoje eu vou dar uma capinada ali. Entrou no mandiocal, ele foi capinar, dizer que a hora que ele chegou lá assim, da mandioca velha lá, né, que não tinha arrancado, o pé de mandioca, você sabe, né? Eles ficam grande e a mandioca também, ela fica grande, né? Vai esticando, é raiz, né? Ele contou pra mim assim, sabe? Isso sério mesmo, contou pra mim assim, você acredita que a hora que eu cheguei lá assim, eu vi um buraco assim, olhei, trem tava dentro da mandioca. E dizendo que pegou e entrou dentro dessa mandioca. E foi andando, rapaz. Quando ele foi ver, ele saiu lá do rio, dentro da mandioca. Os porcos foram entrar no mandiocal. E começou a comer mandioca, foi comendo mandioca. Fez um viaduto por debaixo do rio. Por debaixo do rio ainda. E a terra não era úmida, né? E eu não sabia se eu ria dele, se não ria, porque ele falou tão sério, e eu tava entrando na família ainda, né? Então você fica com medo também do cara ficar achar ruim, né? Mas então, cada igual coisa. o caso, eu cheguei na casa do meu tio e tinha tirado um pé de mandioca, eu olhei um monte de mandioca, um monte grande, né? Aí eu falei com ele, não, mas o senhor tá arrancando mandioca pra vender? Quantos pés que o senhor arrancou? E ele, não, só um. Eu falei assim, mas um pé de mandioca desse monte de mandioca, era um monte bem grande. Ele tá assim, mais ou menos assim? É um monte alto, assim, da altura da mesa, assim. Então, eu tô vendo, eu joguei nessa altura, senão é uma diminuidinha. Pode diminuir, é mentira, mas nem tanto. Aí eu peguei e falei com ele, mas como que um pé dá stand de mandioca? Não, é porque eu matei um pé de manga e as raízes apodreceram, eu joguei a rama lá, a mandioca foi crescendo, acompanhando as raízes do pé de manga. Você tá doido? Então aí agora eu arranquei só a metade, que eu dei conta de puxar, eu tô pensando em cavar ao redor da onde que era a raiz, pra ver se tem mais. Aí eu fiquei pensando aquilo, Ele ia fazer o que com essas mandioca? Vendeu, fazer farinha? Não, senhor, eu cheguei lá e me deu um bocado de mandioca, tava dando um bocado pros outros, vendendo mandioca, isso é um pé de mandioca. Que plantou onde que tinha uma raiz morta de pé de manga. Pra mim, eu tinha arrancado, era um mandioca. Eu ia te perguntar, eu pensei que tinha feito farinha. Eu ia te perguntar quantos sacos de farinha que tinha dado. Ele não fez farinha, não. Eu sei que era mandioca demais, mas em se tratando de acompanhar a raiz do pé de manga, né? Achei estranho. Eu acho que dá pra rebater do túnel dos porcos. Dá, porque o túnel dos porcos, pra passar debaixo do rio, o viaduto, né? O metrô, debaixo do rio. Ai, meu Deus do céu, vamos ver.